ambiente seja de 4 graus, ele tem uma amplitude térmica, e isso faz com que ele permaneça assim, no ambiente com temperaturas mais elevadas e também com uma umidade maior. Doutora, estamos conversando com a bióloga e bioquímica Georgia Maia Ribeiro. Doutora Georgia, beber água alivia a dor de garganta e protege da infecção pelo novo coronavírus? Assim, em relação a beber água, a ingestão de água é sempre recomendada, né? Em qualquer hipótese, né? A gente sabe que todas as reações metabólicas do nosso organismo, elas precisam de água ou acontecem em um meio aquoso. Em relação a diminuir a dor de garganta ou proteger contra o coronavírus, isso é mito, tá? Por quê? A gente tem que saber que o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, obrigatoriamente, ele precisa de uma célula para fazer os seus processos metabólicos, os processos de replicação, na realidade, né? Então, quando a gente fala do coronavírus, ele não vai estar na mucosa. Isso, assim, por exemplo, na saliva ou na secreção. O coronavírus, ele precisa estar dentro de uma célula, certo? Então, não adianta, né? A gente viu aí muitas correntes no WhatsApp, várias notícias falsas falando, não, beba água, que você não vai se contaminar pelo coronavírus, porque o vírus vai para o seu estômago. Então, isso não tem nenhuma relação, isso não acontece. Por quê? A gente sabe que todos os vírus, eles precisam estar dentro de uma célula. Com o coronavírus não é diferente. Então, ele está dentro de uma célula, e essa célula está no tecido, né? Obviamente, você vai precisar de água para fazer qualquer processo metabólico, mas a água em si, ela não vai alterar ou diminuir a chance da infecção por coronavírus. Isso não vai ter nenhuma relação. Técnica de Saúde do Distrito Federal no quadro. E aí, doutora? A minha pergunta agora, doutora Georgia, o que está do outro lado. Nós ainda não fizemos aquela apresentação da senhora. Alguém me cobrou, os telespectadores estão me cobrando. Na verdade, quem é Georgia Maia Ribeiro? Além dela, eu sei que a senhora é biológica, é bióloga, é bioquímica, é professora, mas a senhora nasceu aonde? Aonde a senhora estudou? Quem são os seus pais? Vamos contar um pouco da história da nossa médica, da doutora, que desde ontem faz parte do quadro da Web TV Entorno Sul, com o seu quadro. E aí, doutora? Agora eu pergunto, e aí, doutora, quem é a senhora? Então,
Meu nome é Georgia, eu sou biomédica, né? Eu nasci no estado do Ceará, vim para cá, para Goiás, muito jovem, né? Muito pequena, na realidade. Eu era criança quando eu vim para o estado de Goiás, para a cidade de Valparaíso. Moro em Valparaíso desde o ano de 91, 92. Me formei em biomedicina, iniciei meus estudos na faculdade também em Valparaíso, Faculdade Sena Aires. Depois eu acabei terminando a faculdade, me formando em uma outra universidade. Fiz meu mestrado que eu fiz foi em Minas Gerais. Fiz também algumas concursos, tanto para a área de saúde quanto para a área de educação. E o concurso que eu me encontrei é o concurso da Secretaria de Educação, que é onde eu estou aí desde 2017. Primeiro como professora temporária, depois como professora efetiva, né? Do curso técnico de análises clínicas. Acho que é isso. A senhora, a sua vida é bonita, mas a senhora é professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal. O que é ser professora de saúde num país carente carente na área de pessoas na área médica no Brasil? Bom, para o profissional é um desafio. Por quê? Muitas vezes esse aluno do curso técnico, ele vem de uma educação básica, né, de um ensino regular, que não apresentou para ele pilares muito importantes para a ciência. Né? E aí, infelizmente, a gente tem uma grande dificuldade, porque a nossa educação é uma educação muito carente. Né? Se a gente pensar que um aluno chega no ensino médio, muitas vezes ele não tem, assim, ele não conhece como funciona uma célula, né, que é a unidade básica da vida. Então, a gente chega com esse aluno no ensino técnico e tem que, muitas vezes, criar uma base que deveria ser criada desde o ensino fundamental, depois no ensino médio, até chegar, né, na educação. O ser humano, ele vai, às vezes, ser um auxiliar, né, de saúde bucal ou um técnico de análises clínicas. Isso também é muito difícil para a gente, que ele tem esse entendimento da responsabilidade, né, que não é só uma profissão. Tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, muito amor. Né? Primeiro, a gente tem que ter, principalmente, amor para lidar com a área da saúde. E aí, para o profissional, isso é muito difícil, né? Professor, principalmente. Conseguir ali, em 2 anos, fazer com que o aluno tenha conhecimento técnico, conhecimento científico e conhecimento também de ética profissional e de relações humanas. Estamos no bate-papo com a bioquímica Georgia Maia Ribeiro. Doutora Georgia, o estado de Goiás ontem foi um rebu lá em Goiânia. O governador, de um lado, fez as suas alterações, ou seja, criou um novo decreto. Ou, para ser mais claro, ele fechou 14 e vai abrir 14 agora.
é um sistema de embromeixo do governador do estado de Goiás. É um embromeixo. Só que os comerciantes, as associações comerciais, elas estão mostrando as limpezas, se criar do coronavírus no nosso estado de Goiás, principalmente em Goiânia? Dimas, essa relação, né, do quantitativo de pessoas na rua com a chance de infecção, a gente já sabe, como a gente comentou ontem, né, quanto mais pessoas na rua, mais chance eu tenho de ter contato com outras pessoas que estão doentes, né? Em contrapartida, a gente sabe da necessidade do comerciante de trabalhar, não é verdade? A gente tem também uma necessidade de consumo, né? Hoje as pessoas, elas acabam não tendo consciência, né? E assim, passam o dia inteiro na rua, muitas vezes não fazem um processo de higienização. Isso eu falo do próprio indivíduo, não é verdade? O ambiente que ele vai pode até estar limpo, pode até fornecer álcool, pode até ter sido higienizado, sanitizado, ele pode exigir a obrigatoriedade de máscara, mas o indivíduo sai dali, ele não passou álcool na mão, ele não utilizou máscara, ele não fez a higienização nem dentro da sua própria mão e vai, né, tocar em outras coisas que outras pessoas vão acabar pegando. Então, essa relação é uma relação muito sensível. Por quê? Ela é uma relação que vai precisar, né, de diretrizes do Estado, mas ela também vai precisar de uma postura da população. Então, a população ela tem que estar consciente. Ficar o mínimo possível na rua, mesmo que você precise consumir. Eu preciso consumir, mas eu vou, compro o que eu preciso, né? E não fico ali na rua, eu evito de estar em ambientes onde tem muitas não vou ficar naquela fila, né? Eu posso voltar mais tarde, eu posso ir mais cedo. Então, tudo isso também está relacionado a uma postura da população. A população ela tem que se precaver, independente do comércio estar ou não estar aberto, né? Então, não adianta eu também deixar o comércio fechado se as pessoas se aglomeram dentro das casas, não é verdade? Então, tem que partir de uma diretriz do Estado e de uma consciência da população também. A gente sabe que isso tudo vai interferir, vai apresentar, né, vai interferir nos números que vão ser apresentados daqui 15, 20 dias. Daqui 15, 20 dias, a gente não sabe o quantitativo de leitos de UTI dessas pessoas circulando na rua, quantas delas vão precisar de um leito de UTI. Por quanto tempo que elas vão precisar de uma terapia intensiva? Então, a gente não sabe. O ideal é prevenir para que amanhã a gente não tenha um colapso do sistema de saúde, que é o que a gente está caminhando para ver. Vamos no bate-papo, no quadro E aí, doutora, com a bióloga Georgia Maia Ribeiro. Doutora Georgia, em Valparaíso de Goiás, está aumentando o número de infectados, aumentou o número de óbito. Qual o motivo?
Qual será esse motivo de ter aumentado esse número de óbitos em Valparaíso de Goiás? Então, como a gente quer comentar, a gente vê nas ruas, né, que o movimento de março e de abril não é o movimento de hoje, de julho de 2020. Né? Em março, em abril, as pessoas elas estavam com medo. Hoje, que a doença está mais próxima delas, elas acabaram perdendo esse medo. Não é verdade? Então, a gente vê, né, as lojas muito cheias, os mercados lotados, porque as pessoas deixam para ir em um único horário. Então, esse contato direto com as pessoas acaba gerando, né, uma maior taxa de contaminação. Consequentemente, essa maior taxa de contaminação, ela vai gerar pacientes que são pacientes assintomáticos graves, pacientes sintomáticos graves, né? Então, eu tenho pacientes sintomáticos graves que precisa de atendimento intensivo, de assistência intensiva. Essa assistência intensiva, ela está, sim, relacionada ao número de respiradores. Isso a gente sabe também, porque o paciente ele vai precisar. Mas não é só isso que ele vai precisar. Ele vai precisar de uma equipe de profissionais, né? Esses profissionais, eles têm que ser profissionais que já têm, né, ali uma bagagem de terapia intensiva, né? Esses profissionais, eles também precisam ter material para trabalhar, insumos. Ele precisa de remédios, ele precisa de um ambiente para trabalhar. Então, não é somente o respirador, como a gente vê aí, né, em muitas televisões, em muitos noticiários. Tanto que existem vários hospitais de campanha aí que tem respirador, mas não tem pessoal. Se eu não tenho médico, se eu não tenho enfermeiro, se eu não tenho fisioterapeuta, se eu não tenho biomédico, se eu não tenho técnico de laboratório, como que eu vou fazer teste, como que eu vou atender esse paciente e como que eu vou dar a ele uma terapia intensiva? Não tem essa possibilidade, né? Isso acaba fazendo com que a gente tenha, muitas vezes, que buscar apoio em outras cidades, né? Até mesmo no Distrito Federal, né? A gente precisa buscar esse auxílio lá. Só que a gente tem que entender que o processo pandêmico, ele é geral. Então, o mesmo que o Valparaíso está sofrendo, o Novo Gama está sofrendo, o Distrito Federal está sofrendo, as UTIs também estão sobrecarregadas. Então, esse momento é um momento onde a gente vai ter realmente uma dificuldade de conseguir esse apoio, né? Então, por isso, se eu não tenho um tratamento efetivo para esse paciente, né, um tratamento, um suporte terapêutico muito efetivo, esse paciente que é um paciente sintomático grave tem chance de evoluir para óbito. E é por isso que a gente vê aí o aumento do número de óbitos na maioria das cidades de Goiás e também no Distrito Federal. Ok, ficamos muito gratos à bioquímica, a Georgia Maia Ribeiro, que é professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal e tem um mestrado em bioquímica clínica no seu currículo. Vamos conversar, vamos tentar entrar em contato com o ministro com o Bolsonaro para ver se conseguimos colocar como ministra da Saúde, porque o bicho está pegando lá no Brasil, e pelas conversas que nós estamos tendo, pela conversa que você está ouvindo, telespectador, da bióloga Georgia Maia Ribeiro, ela está se saindo melhor do que muitos e muitos médicos que já passaram pelo Ministério da Saúde. E é um orgulho para nós, aqui da Web TV Entorno Sul, estarmos
falando, estamos conversando, ela passando o seu conhecimento para você, telespectador, do coronavírus no Brasil. Muito obrigado, professor, muito obrigado, doutora Georgia, e até amanhã, às 10 horas. Muito obrigado mesmo. Tchau, Dimas. Muito obrigada, viu? Vai passar insegurança, o medo, a angústia e as